Bom dia, irmãos. Graça e paz. Queridos, hoje eu quero meditar com você sobre a importância de nunca desistir. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, assim: Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo também, isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amados, o apóstolo Paulo é para mim o doutor em resiliência. É o cara que fala com toda a propriedade, porque viveu e venceu esses princípios. Esse texto fala que o segredo para poder dizer completei a carreira e guardei a fé é prosseguir independentemente ou apesar das condições. Prosseguir apesar de significa prosseguir para a perfeição e não se houver perfeição. Somos imperfeitos, limitados, não sabemos tudo, não saberemos tudo, não conseguiremos tudo. Isso não é ser um derrotado, mas é um realista. Vejamos, ele começa dizendo: não que eu já tenha alcançado. Isso significa, não pense que eu completei a carreira porque eu não tive limitações, que tudo dava certo para mim, ou que eu sempre tive as condições ideais para vencer. Era justamente ao contrário. A consciência da imperfeição me desafiava a ir em busca do alvo, da soberana vocação, pois somente lá haveria perfeição. Prosseguir apesar de contraria também a ideia do perfeccionismo, do ideal, do inatingível ou utópico. Esse evangelho de uma espiritualização em tudo, de um ideal sobre-humano, de uma fé que não pode se abalar, tem feito um rastro de deixados para trás. Porque ele traz o seguinte pensamento: se não for assim, é melhor nem começar. Se não for assim, é porque eu sou um derrotado. Nós precisamos lembrar que as pessoas são diferentes. As pessoas têm ênfase diferente, chamado diferente, times diferente. A própria parábola do semeador diz que uns colherão 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Lembremos também, amados, que o versículo 16 diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andar de acordo com o que já alcançamos, também eu posso entender que eu devo andar reconhecendo o que eu já alcancei, o que eu já conquistei. Sabe por quê? Eu preciso reconhecer isso para ser grato, para olhar e poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Também para não gerar cobrança e sobrepeso, porque o status gera julgo. Numa era da mentira dos tutoriais de ideais do corpo, ideais de casamento, da comida, do carro, ideais do narcisismo gospel, precisamos lembrar que é o real que permanece, é o real que dá fruto, é o real que suporta e é o real que não desiste. Excessos de autoconfiança me tira da realidade. Inúmeros desses idealistas que venderam esse ideal nem na fé estão mais, porque têm motivações questionáveis e irreal. Portanto, amados, esse Paulo, mestre em lidar com um ambiente hostil, com pessoas difíceis e com a igreja que nem o reconhecia, é o que me ensina a não desistir nunca, pois ele completou a carreira preservando a fé. E lembrando, amados, que o que o movia eram as convicções da sua esperança. Mesmo escrevendo aos Filipenses, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho. Já não sei o que hei de escolher. Esse é aquele que terminou com vitória, com sabor de mel. Permaneçamos, irmãos, nas promessas e não só pelo resultado. Fraternalmente em Cristo, com extremas limitações, Pastor Ian.